Não temos muito, né, o que nos basear, até porque são operações ainda em andamento, são operações que vão durar muitos dias, se não semanas, né, pelas próprias declarações de Trump e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, que falou para a sua população também hoje, para se preparar. A grande maioria desses ataques deve ter sido feita pelos mísseis, principalmente os Tomahawks, né, dos navios que estão ainda no Golfo. Mas tendo em vista que o presidente Trump já alertou seus eleitores que americanos poderão morrer nessa operação, muito provavelmente os caças F-35 devem ter sido utilizados também, tanto por parte de Israel quanto dos Estados Unidos. E a gente tem possibilidade, e é praticamente, né, a certeza de que para atingir alvos muito específicos são os F-15C e D, Striking Eagles, apesar de aviões mais antigos, década de 70, eles vêm sendo modernizados, e é a principal capacidade de ataque ao solo dos americanos em termos de poder aéreo. Então, o que exatamente já foi utilizado ainda não sabemos, mas eles vão usar tudo que tem, porque, como eu disse, isso é só o primeiro dia, só as primeiras horas de uma operação que vai levar muito tempo. Certeza, professor. Eu lembro, inclusive, de conversas anteriores com o senhor, quando a gente falava da situação de junho e muito de um discurso presente do Trump o tempo todo, que é falando do controle do céu no Oriente Médio, de certa forma. A gente falando aqui até de uma nova, já de um tempo para cá, dimensão da guerra, que é essa questão computacional, informacional que a gente vem trazendo. E, Charlot, trazendo todo um histórico de operações e atuações no Oriente Médio que vem sido vista tanto pelos Estados Unidos quanto por Israel como um momento de fragilidade agora no Irã, que os analistas estão vendo como eles querendo aproveitar esse momento de fragilidade de certa forma, seja de aliados na região, a gente falando de Hamas, de Hezbollah, dos Houthis no Iêmen também, de certa forma. Como que a gente pode traçar aqui, de certa forma, uma linha do tempo dos últimos acontecimentos no Oriente Médio para entender essa fragilidade que vem sido vista no Irã, somada, é claro, também à situação dos protestos que a gente viu interna depois? Olha, o momento para Israel é muito bom, né? Se você pensa do ponto de vista dos interesses estratégicos que eles têm na região, desde o massacre de 7 de outubro, eles têm obtido vitórias atrás de vitórias, com alto custo na opinião pública, com alto custo político internacional, mas a verdade é que dentro de Israel a preocupação é muito pequena em relação a isso. O que se calcula ali é o avanço em duas frentes. Uma é a frente diplomática. Israel conseguiu, com os acordos de Abraão, pacificar grande parte das tensões com os países do Oriente Médio, que tiveram interesse em reconhecer a legitimidade da existência do Estado de Israel e que deixaram de representar uma ameaça existencial, mesmo que projetada, hipotética, contra os israelenses, né? Essa série de assinaturas de acordo por meio diplomático foi muito importante. Em seguida, os renitentes, os resistentes, os revoltosos que se recusam a aceitar essa realidade, né? E dentre eles o Irã é o principal, pois proclama abertamente o desejo de extinguir Israel, estão sendo punidos militarmente de maneira muito eficiente, né? Então, não só o Estado iraniano como tal, que tem sido atacado de forma muito eficaz pela Força Aérea Israelense desde o ano passado, mas também esses outros atores regionais, né? O Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, outras forças xiitas presentes na Síria, enfim, que o Irã vem conseguindo com apoio europeu, com apoio americano, né? Neutralizar, né, de maneira muito eficaz. Então, o poder desses chamados proxies, né, que em bom português não são mais do que paus mandados do Irã no entorno de Israel, esse poder tem sido muito debilitado. Então, do ponto de vista prático mesmo, real, o momento para Israel, do ponto de vista de seus interesses geopolíticos, estratégicos, é muito bom. Claro que feito à custa de muita violação de direito internacional, muito crime de guerra, inclusive acusação de genocídio, isso certamente vai ter um peso muito grande no longo prazo para a própria legitimidade da defesa do sionismo.
Mas do ponto de vista prático, o que tem se conseguido é gerar um ambiente cada vez mais seguro para a existência de Israel no curto prazo. Então hoje não existe uma ameaça militar que realmente preocupe Israel, sem contar esses disparos de mísseis e foguetes e esses ataques que acontecem contra o território israelense, mas que não tem representado realmente uma ameaça existencial como aquela proclamada nos discursos desses líderes, né, no Oriente Médio. Então a situação, do ponto de vista prático israelense, é bastante segura. Agora, pensar só nisso é pensar com um horizonte muito curto, né? A gente sabe que a história da região é mais complexa que isso. Então, talvez daqui a 50 anos, daqui a mais de 50 anos, a gente veja também uma nova volta nessa espiral de violência na qual o ressentimento causado por esse momento israelense seja muito grande por Israel e pelos Estados Unidos. Esse represamento do rancor causado pela operação militar extensa e tão destrutiva na faixa de Gaza, né, e pelas ações no sul do Líbano, nessas ações contra o Irã, certamente, num próximo capítulo dessa série, vão retornar na forma de um revide também violento, né? Essa tem sido a história da região. Então a gente tem que combinar essas duas leituras, né? O momento atual, preciso, de curto prazo, sinaliza um momento positivo para os objetivos israelenses e dos Estados Unidos em decorrência, né, em consequência. Mas no longo prazo eu acho que os israelenses criam uma situação muito difícil para si, porque eles representam uma ameaça existencial muito nítida para os palestinos, e o que eles têm feito com o regime iraniano, caso o regime sobreviva ou volte ao poder, não vai ser esquecido. Então a gente está vendo aqui sementes de um futuro, ainda mais complicado e potencialmente mais destrutivo, né? Ainda mais incerto. Eu estava falando com o professor Urian agora há pouco, vou voltar ao debate a ele, mas queria te ouvir também, Gunter, em torno da preocupação com o Estreito de Hormuz. Já há informação aqui, dada pela Reuters, de que a Guarda Revolucionária do Irã interrompeu a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz em retaliação ao ataque dos Estados Unidos e Israel ao país. A Guarda informou que nenhum navio está autorizado a passar pelo Estreito. A informação foi repassada por transmissão a um navio da União Europeia que circulava pelo local e informada a um tripulante de embarcação a Reuters. O governo do Irã não confirmou a determinação à agência de notícias diretamente, ou seja, aqui a gente ainda mais uma vez trabalhando com as informações que vão chegando a conta-gotas para a imprensa, mas consultado uma fonte oficial de Teherã, então negou que a ordem esteja sendo repassada a navios, apesar do histórico de ameaças iranianas ao fechamento do estreito em caso de ataque. A gente já falava aqui um pouco sobre as repercussões desse estreito, que fica ali, como a gente consegue ver um pouco na imagem, entre Omã e o Irã, liga o Golfo Persa e o Golfo com o Golfo de Omã, estreito oficial, essencial para o fluxo global de petróleo e a importância econômica aqui, a pressão econômica a mais esse embate que a gente está vendo no cenário internacional. Queria te ouvir aqui também dos riscos que a gente pode ou não ter dessa arma ser usada nas próximas horas, semanas, dias ou não, professor, na sua avaliação? Bom, primeiro, o fechamento do Estreito de Hormuz vai prejudicar os Estados Unidos, eleitor de Donald Trump, com certeza, porque lá o preço do barril do petróleo sobe uma hora, meia hora depois, no mesmo dia, na bomba de gasolina já está subindo. Então, não é que nem aqui que a Petrobras tenta controlar para melhorar a opinião pública de qualquer governo que seja de plantão. Isso é importante a gente entender, porque hoje quem, além dos Estados Unidos, não quer ver um barril do petróleo subindo muito além dos $72 e alguns cents que já está nesse momento, sendo que há 2 semanas, 3 semanas atrás estava em $65, é a China. Xi Jinping está batalhando com uma economia que não cresce e hoje a China é o maior comprador de petróleo iraniano e o Irã é provavelmente 4º ou 5º grande fornecedor de petróleo para a China. Então, a opinião do governo chinês em Teherã tem muito peso. Segundo ponto importante é que a gente não pode imaginar que o governo, ainda mais numa guerra, não é mais só numa tensão, é numa guerra, controle todos os seus elementos.
né, controle todos os seus oficiais. Talvez algum mais nacionalista tenha tomado essa iniciativa, né, de passar esse recado, ou talvez seja efetivamente um recado tentado ser mais direto ao presidente Trump: olha, se continuar eu posso te prejudicar ainda mais. Mas, de qualquer forma, fica bem explícito mesmo o quanto o mundo depende dessa região. Há 3, 4 décadas atrás, era quase que 50% do petróleo do mundo saindo de lá. Hoje está girando entre 23% e 25%. Mesmo assim, já tem esse impacto, né, de 65 para 72 dólares, e provavelmente na segunda-feira, se não, já no intraday, esse sábado e domingo, já não suba ainda mais. Então, nunca custa lembrar quando o ex-presidente iraniano estava no poder, Mahmoud Ahmadinejad, ainda no governo George W. Bush, dizia: se me atacarem, 200 dólares o barril vai ser pouco. Então, só para as pessoas terem ideia do que poderia ser isso, o máximo que o barril do petróleo chegou em 2008 foi 147 dólares e 50 cents. Imagina 200. Imagina o que aconteceria aqui no Brasil. Então, é isso que a gente tem que acompanhar, e o mundo inteiro está acompanhando, porque tem essa capacidade de afetar economicamente o mundo inteiro, literalmente. Vamos das questões econômicas para as humanitárias. Já trazia aqui na escalada as informações que a gente conseguiu ter até o momento de mortes no Irã, depois dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. A informação no momento é que o ataque deixou ao menos 201 mortos e 747 feridos no território iraniano, de acordo com a mídia iraniana, citando a organização Crescente Vermelho no Irã. Do total de 31 províncias da República Islâmica, 24 foram afetadas pelo ataque. Os números são referentes até a noite de sábado no horário local. As informações foram repassadas pelo porta-voz, então, dessa organização Crescente Vermelho, mas é um primeiro balanço que a gente consegue ter, de certa forma, do ataque lançado na manhã desse sábado, divulgado pela imprensa oficial. Urian, a gente trazia mais cedo aqui as imagens do ataque a uma escola, que eu acho que foi a primeira que saiu, de certa forma, mais concreta, trazendo aqui essas que a gente vê no momento, o desespero das pessoas depois do ataque. Cerca de 87 mortos, pelo menos, no momento por lá. Havia mais feridos também. Mais uma frente, no caso aqui, a mais dramática, de certa forma, que é sempre a morte de pessoas. Na fala de Donald Trump, inclusive, em que há o vídeo, diferentemente do que houve lá em junho, a gente viu ele falando também da possibilidade de baixas dessa vez, de mortes dessa vez, de soldados americanos, aqui falando também das retaliações dos ataques do Irã a bases americanas, o que pode crescer, e muito também a insatisfação com esse ataque internamente nos Estados Unidos. Queria saber, na sua opinião, aqui, o que de mais importante a gente precisa entender e olhar aqui, até de apoio nessa crise humanitária, e como a gente viu durante os protestos, os números, de certa forma, odeio usar esse termo aqui quando a gente está falando de vida, mas as informações em torno das mortes vão demorando a chegar e podem explodir de uma hora para outra. Você acha que é o caso aqui, ou o que a gente pode esperar, professor? Bom, eu acredito que esse número, também falando de vidas, né, mas me referindo ao número de mortes, ou seja,